Opa, seja muito bem-vindo! Eu sou Eduardo Rocha. Hoje nós vamos falar sobre 5 grandes habilidades que são requeridas por todos, eu digo todos os empregadores, todas as empresas precisam de cientistas de dados que possuem, essas 5 habilidades. Ah, Eduardo, eu já ouvi 10, eu já ouvi 15, eu já ouvi 20, eu compilei 5, para ficar mais fácil, saca? Tipo, na palma da mão você tem aí tudo que eu acho que você precisa para você. E que eu digo que eu acho, né? Porque a gente nunca tem certeza de tudo. Então, de acordo com a minha experiência, com todos os anos que eu tenho de trabalho com ciência de dados, e lá se vão mais de 15 anos, eu acredito que são as habilidades que são necessárias. Por quê? Porque são as habilidades que eu, Eduardo Rocha, queria na galera que eu ia lá entrevistar para trabalhar comigo lá no Banco do Brasil. Não sei se você sabe, mas durante 16 anos eu fui funcionário do Banco do Brasil e decidi sair aqui para tocar esse projeto de vida aqui junto contigo, né? Então hoje eu estou aqui exatamente fazendo o que eu quero, o que eu gosto, o que eu amo, para te ajudar, porque isso para mim é o que importa, beleza? Então, meu grande objetivo é exatamente esse: mostrar para você as 5 habilidades que são necessárias para ser um excelente cientista de dados trabalhando nas empresas. Tamo junto? Beleza? É isso que você vai aprender aqui hoje. E já fica de antena ligada aí, porque a gente tem outro encontro marcado às 20 horas. E o conteúdo de hoje tá massa, um conteúdo que a galera pede muito e que é um conteúdo muito importante e que poucos cientistas de dados têm, que é técnicas para se fazer o web scraping, exatamente para buscar informações da web, que é o maior banco de dados do planeta Terra, para ajudar aí na tomada de decisão na sua empresa ou para te ajudar a criar um data warehouse, né, um ambiente com informações que são úteis para o seu estudo, para o seu doutorado, para o seu mestrado. Então, eu tenho muitos alunos, doutores, pós-doutores, mestrandos, mestrados, e isso, cara, tá aí, é uma das habilidades que realmente são muito importantes, mas que poucos a têm. E, cara, eu trouxe aqui um compilado e eu quero conversar contigo sobre esse compilado porque ele é muito importante, cara. Então, o fato é o seguinte: nós temos aqui, e você vai descobrir que das habilidades que a gente vai trabalhar aqui, eu vou seguir aquilo que eu chamo de pipeline da ciência de dados. A grande ciência de dados, o processo da ciência de dados, o chassi que monta todos os sistemas e aplicações que você vê aí no seu dia a dia, inclusive você vê aí na sua mão os processos que estão aí, que envolvem IA, machine learning, cara, estão envoltos nesses 5 passos. Né? E esses 5 passos, eles precisam estar muito bem masterizados aí por você, porque eu acredito que ao saber exatamente para onde você está indo, qual é o grande objetivo, que no nosso caso aqui é criar sistemas e aplicações com ciência de dados, é mais fácil a gente traçar uma rota. Agora, quando você aprende por aprender, simplesmente porque acha uma biblioteca interessante ou porque a programação é legal, cara, você fica perdido. Vai chegar num ponto em que você vai falar: beleza, já aprendi para caramba o Python, sou o cara que domina o Python, mas e aí, né? O que você faz com isso? Ah, eu faço um bocado de coisa, eu aprendi a fazer isso. Beleza, mas são coisas perdidas, desconexas, saca? Que não tem uma usabilidade, quiçá você vai conseguir monetizar essa parada. Nós vivemos numa sociedade capitalista, então o seu grande objetivo como cientista de dados é ajudar as empresas a tomarem decisões melhores. Assim você também vai ser um cara mais valorizado e vão olhar para você como um profissional que realmente tem o seu valor. Tá ligado como é que funciona a parada? Então não adianta a gente esconder muito isso, né? Todos nós vivemos numa sociedade capitalista e quanto mais a gente entrega qualidade, maior é o nosso valor, maior é o nosso aqueles conceitos que a gente tem de liberdade, né? Quanto mais valor você tem, mais você pode fazer escolhas a respeito daquilo que é importante para você. E, cara, meu objetivo é fazer você realmente ser esse cara que vai ser um cara livre, o cara que vai trabalhar em home office, o cara que vai escolher os projetos no qual quer trabalhar, saca? Então, é para isso que eu tô aqui. Bora pro primeiro grande passo? E isso, cara, talvez dos 5 grandes passos, esse aqui para mim é um dos mais importantes, quiçá o mais importante, que é o que a gente chama de soft skills, saca? Essas soft skills, bicho, não tem nada de soft, né? Tinha que ser, pô, esqueci o contrário aqui no inglês, né, do soft. Escreve no chat aí para eu lembrar.
que é o seguinte, cara, isso aqui é um skill que ele, porra, opa, desculpa o palavrão, né? Mas tira a criançada da sala aí, que o Eduardo adora falar um palavrão. Ao vivo eu me policio mais, né? O vídeo quando é gravado aí eu já faço umas edições e tal. Esses dias, né, eu dou aula pra uma galera que trabalha com um, tô fazendo a parceria com a galera que cuida dos autistas, né? E aí eu tava falando, né? Falei, cara, mas eu falo muito palavrão e tal, e aí eu sou, né, um jeito mais escrachado de dar aula, assim, sem muito guere-guere, vai. E aí ele, né, passou o conteúdo, e aí ele falou assim que a galera devolveu e achou massa exatamente porque eu falava palavrão, olha só, né? Pra você ver, né? Vai agradar, né? Pô, então isso é importante de vez em quando soltar uns aí, né? E aí, cara, o fato é o seguinte, cara, quando a gente fala de soft skills, a gente precisa ter consciência de duas coisas que são importantes. Cara, o cientista de dados, ele é um cara que, de forma intrínseca, já está entranhado no âmago do cientista de dados o fato dele ser curioso. Cara que quer trabalhar como cientista de dados, ele já tem isso e ele só não percebeu. Olha o tanto que ele é curioso, olha o tanto que você é curioso, olha o tanto que você quer aprender mais coisas. Eu falo curioso no sentido de querer entender como as coisas funcionam. Então, certamente você tem algo aí, alguma característica sua que mostra que você é curioso por aprender alguma coisa. Senão tu não estava aqui olhando uma aula de ciência de dados, onde eu vou falar de 5 habilidades, né? Olha só, então você já descobrindo o tanto que você não é diferente. Você tem algumas características já que te colocam no rol das pessoas que querem ser cientista de dados. O outro é o cara ser analítico, mano. Cara, a gente ter assim uma noção de organização, uma noção de compreender o todo, de fazer uma análise completa do que a gente está fazendo, isso é muito importante para os projetos de ciência de dados também. Sabia disso? Então a galera foca muito ali, não. O cara tem que aprender machine learning, deep learning, tem que conhecer todos os fundamentos de big data, tem que trabalhar com Hadoop, tem que ser o cara que conhece SAS, R, Python, Java, Scala, Julia. E esquece, mano, que nós somos um organismo e ele precisa também estar em equilíbrio. E uma das qualidades para se mostrar um cientista de dados equilibrado, que é o cara que vai conseguir resolver a parada direito, é ter soft skills, como o cara ser analítico e curioso. Eduardo, você pode fazer um detalhe melhor para eu compreender essa parada aí? Cara, olha só. A parada é o seguinte: para a gente ser mais curioso, mais analítico, a gente precisa de organização, mano. E assim, não tem como a gente ser analítico se a gente não é organizado. Até mesmo porque, para o cara ser analítico, ele precisa ter uma organização, senão ele se perde nos próprios pensamentos. E como, Eduardo, que eu faço para não me perder nos meus próprios pensamentos, já que eu preciso ser analítico para ser cientista de dados? Eu estou trabalhando no Banco do Brasil e o Banco do Brasil tem uma cacetada de uns 100 milhões de clientes, onde eu vou fazer um projeto, e esse projeto é para atribuir limite de crédito para esses clientes, só que, cara, eu tenho N perfis de clientes, eu não posso jogar todo mundo no mesmo bolo, então vou ter que fazer uma metodologia para o agronegócio, eu vou ter que fazer uma metodologia para grandes empresas, eu vou ter que fazer uma metodologia para pequenas e médias empresas, eu vou ter que fazer uma metodologia para pessoa física, Eduardo. E olha, Eduardo, quiçá dentro da pessoa física, eu vou precisar fazer uma metodologia para pessoas que têm um perfil de renda maior, ou a galera que está ali um pouco na renda um pouco menor, para a galera classe C, D e E. Então, olha a quantidade de metodologias, de máquinas preditivas, de modelos que você vai ter que construir para resolver esse problema de negócio que é a distribuir o limite de crédito para os clientes. Não é isso que um banco faz? Então, cara, olha que loucura. Se você não for um cara organizado e se você não tiver um ferramental para te ajudar com isso, você vai ficar louco, mano. Mas, Eduardo, eu estou começando agora, então me ajuda aí. Como que eu faço para manter essa organização? E aí, cara, eu vou te trazer algumas coisas bem interessantes. Primeiro mano, existem coisas que são mais pessoais e que, para eu falar para você, eu vou ter que citar o meu próprio exemplo, beleza? Então, assim, eu sou um cara
ansioso, mano. Puta ansioso. E aí, quando eu entro num projeto, tem a parte boa da ansiedade e a parte ruim. A parte boa é, cara, eu já entro ali com aquele sangue no olho pensando, cara, eu quero construir a melhor coisa do planeta Terra. Não é assim que a gente, quando é ansioso, a gente quer resolver a parada. Eu sou desse. Eu entro no projeto já com sangue no olho. E aí, cara, existe uma outra parte da ansiedade que é aquela mais ruim que meio que dá aquela confusão mental, sabe? De tipo assim, meu Deus do céu, eu vou precisar fazer uma atividade que é assim, e aí você começa a olhar o processo inteiro e bate aquela ansiedade de saber que, olha, eu tenho um prazo X para fazer tudo isso aqui. Eita ferro, então eu vou ter que me organizar direito aqui para fazer os prazos encaixarem nas datas. E aí é que vem a ansiedade negativa, que é o fato de você sentir o arroxo do dia a dia e não saber se estruturar. E é aqui que eu quero te fazer um convite muito massa. Pouco tem a ver com a ciência de dados em si, mas que pode te ajudar bastante. Cara, para você manter um pensamento estruturado, primeiro tu precisa silenciar um pouco dessas vozinhas que ficam aí te impulsionando, na verdade. O que você quer, o que o seu subconsciente está falando, é exatamente para te motivar, te ajudar, te fazer sair do lugar, aquela energia que dá vontade de correr, sabe? Saca? Tipo assim, imagina aí um cachorro correndo atrás de você. Não dá aquela descarga assim que você. Ou você para e desiste, ou, né, toma outra atitude, ou você corre, moleque. Ou você luta, ou você corre. Então, é exatamente esse hormônio que tá ali. Para você se organizar e ser um cara que vai controlar um pouco mais, você precisa, né, do pensamento estruturado. E para isso, mano, eu vou te falar o que que me ajudou, beleza? Cara, meditação. E eu não falo da coisa religiosa, não, beleza? Eu falo de você sentar, parar uns minutinhos. Você sabe, você tá vendo, eu falo rápido pra caramba, mas ó, senta, para uns minutinhos, respira, o controle da respiração. Isso aqui é uma técnica que me ajuda horrores. 5 minutinhos por dia, quando você vê, você já tá fazendo 10, e isso aqui vai te ajudar pra caramba, beleza? Parece que não tem nada a ver com ciência de dados, mas, cara, isso aqui eu tenho certeza que vai transformar outras áreas da tua vida ainda, inclusive, beleza? Tamo junto? Beleza. Agora para a parte mais ferramental, mano, você tá vendo que eu tô usando uma aqui. Cara, nada melhor do que você manter organização e saber o que que você quer. Olha só, eu quero mostrar para a galera como e o que faz um cientista de dados na prática. O que que um CDP faz? O que que é a profissão cientista de dados? E eu elenquei exatamente as 5 habilidades básicas. Ah, então, pô, eu sei do que eu tô falando, eu sei que eu vou perpassar por todas essas fases e eu sei que cada fase tem uma separação. E olha o que é mais interessante. Quando tu estiver estudando machine learning, você vai ver que a cada bloco de construção que a gente chama de algoritmos, existem subfunções dentro deles, que a gente chama de parâmetros. E olha que interessante, os caras desenvolveram os algoritmos de machine learning exatamente dessa forma, de você estar sempre chamando blocos de função nas determinadas etapas em que elas são necessárias, né? Então a gente já está utilizando o mapa mental se organizando para essa parada, né? Então você organiza aí a sua mente, organiza os seus passos de forma estruturada, utilizando mapas mentais. Que mapa mental que você está usando, Eduardo? Esse aqui, mano, ó, MindMaster. Eu uso na web mesmo. Você vai ver que eu adoro usar o Google Colab como IDE. Eu adoro utilizar ferramentas que estão na web. Sabe por quê? Porque, mano, às vezes você está tocando um projeto, só que você está na praia. E aí, pô, você não levou o notebook, ou se você levou, acabou a bateria, você precisa fazer um checkpoint agora. E aí, o que, que você faz, CDP? Tá ligado? Então eu sou muito cara da web. Onde você tá, você tem internet, né? Dificilmente vai ter um lugar onde não tem internet. Então isso aqui até com celular, mano. Tu abre aqui, tu roda aí a parada no web browser e atualiza essa parada aqui. Então isso é muito importante. Então, ó, mapa mental. Pô, vou te dar esse exemplo aqui, ó, MindMaster. Usa isso aqui, cara. Tem gratuito, tem pago. Eu uso pago porque eu uso muito. Então, né, todos os meus projetos estão aqui dentro. Mas você pode usar a versão free aí, que você tem aí, sei lá, N projetos. Beleza? Então isso ajuda demais. Eduardo, o que mais? Tem uma porrada de ferramenta, velho. Se você jogar no Google aí, mapa mental, cara, tem Alts, tem um InCycle também, que é muito interessante. Quer ver, ó? É, o InCycle tá aqui, ó. Esse aqui também é muito interessante, que ele te ajuda, inclusive, a desenvolver aplicativo. Ele te ajuda a desenvolver aplicativo. Eu troquei minha senha, agora eu não lembro qual é. Deixa eu só te mostrar aqui. É uma outra ferramenta, cara, de produtividade geral na tua vida também, ó. Ele te ajuda a fazer wireframe, ó, quadros, textos, projetos,
templates, velho, tem muita coisa aqui mesmo. Deixa eu ver se eu abro, deixa eu ver se eu pego um meu aqui, ó. Vou pegar o Intensivão CDP. Então, ó, peguei aqui, criei um fluxograma aí num outro evento que eu estava dando, ó, na jornada Ciência de Dados, eu criei aqui um outro fluxograma. E isso aqui é interessante pra caramba. Isso aqui te ajuda demais também no dia a dia. Eu vou deixar esse link aqui. Antes de mais nada, relaxa. Vou jogar aí na comunidade no Telegram, vou deixar o link no finalzinho dessa aula para você pegar todo esse link aqui, todo esse material, beleza? Você não vai perder nada disso. Agora, atenção aqui que a gente vai ver essa parada. Outra coisa, Eduardo, mano, já ouviu falar da metodologia Scrum, Kanban, metodologias ágeis? Tá aí uma outra coisa que é muito pedido principalmente para a galera que vai trabalhar com ciência de dados. É um plus adicional, Eduardo? É um plus adicional, mas isso aqui as empresas trabalham dessa forma, principalmente startup, as grandes instituições, saca, instituições financeiras, a galera não tem como fugir. Sabe por quê? Porque é uma metodologias ágeis. Metodologias ágeis, elas são exatamente para você tocar o projeto de forma um pouco mais otimizada, onde otimiza tempo e recurso. Né? A gente está otimizando ali tempo e recurso, o tempo também é um recurso, né? Mas você otimiza todos os recursos de implementação de um projeto. Então, quando você utiliza métodos que te ajudem a saber o que você já fez, saber o que você está fazendo nesse exato momento e saber o que ainda falta fazer, cara, você tem um ganho de performance gigantesco. Isso aí você pode fazer até no seu dia a dia para organizar a tua vida. Ah, Eduardo, eu acordo, aí eu pego meu celular, aí eu dou uma olhada no WhatsApp, depois eu dou um pulo ali no Instagram, quando eu me assusto, já tá na hora de ir pro trabalho, eu saio correndo no trânsito, aí eu ligo uma musiquinha, desligo, quando eu vejo eu nem passei, nem sei se eu passei no Pardal, nem sei como é que é, porque é aquele trânsito que a gente pega todo dia, e aí a gente às vezes vai no automático, quando assusta, fala, caraca, eu tô no estacionamento do trabalho, e aí eu perdi esse tempo também, e aí, cara, quando eu vi, já tava chegando, o chefe fez uma reunião daquela que não serve para PN, e aí eu sei que eu perdi mais 2 horas, e aí, cara, eu tô assustado, por quê? Porque daqui a pouco já é meio-dia, eu já perdi a manhã inteira da segunda, e, cara, eu perdi aí exatamente 12,6% da minha semana produtiva. E aí, como que você organiza tudo isso, CDP? Moleque, você precisa de priorizar. E para você priorizar, tá aí uma ferramenta muito doida, tá? Metodologias ágeis. Eu coloquei aqui To-Do porque é aquela como chegou, né, no Brasil, aqui a galera do Google desenvolveu umas paradas massa, e aí chegou com o nome de Kanban, de Scrum, tem vários livros que falam sobre isso, mas eu quero te mostrar um aplicativo para você fazer esse trabalho, que é mais ou menos assim, velho. Então tá aí, você pega aí um Trello da vida, vou colocar aqui, e o Trello te organiza a criar caixas de projetos, saca? Então, tu faz a gestão do seu projeto, do que você está fazendo, o que você precisa fazer, coisas que são importantes que você ainda não deu prioridade. Então, você vai criando N quadros, mano, N quadros, onde você vai se organizando, fazendo gestão do seu trabalho, saca? Então, ó, aqui você cria quadros. Então, eu quero aqui fazendo, o que eu estou fazendo nesse exato momento? Aí você vai adicionar, eu estou fazendo aqui o esquenta para o bootcamp, depois a gente vai fazer os projetos do bootcamp, mas os projetos do bootcamp tem que estar em outra categoria, que é em a fazer, por quê? Porque eu ainda não fiz, então o que eu vou fazer? Traz os projetos do bootcamp aqui, que é a fazer. Então agora você tem uma lista de coisas que você já fez, coisas que você está fazendo e coisas que você vai fazer. Terminou? Tá aqui, ó. Atividades concluídas. Isso aqui é importante demais, cara. E a galera acha que um pouco tem a ver com ciência de dados, mas tem. Se você tiver esse tipo de organização, eu tenho certeza que tu vai fazer muito mais coisas. E ao fazer mais coisas, você vai ser um cara mais valorizado. As empresas estão precisando de pessoas assim, pessoas que vão tocar vários projetos. Eduardo, mas eu mal consigo tocar um, Eduardo. É porque você ainda não conhecia essas técnicas. Aplica no seu dia a dia, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer muito mais coisa do que o que você vem fazendo no dia a dia. Nossa, Eduardo, mas eu nem dou conta, é exatamente por isso, por conta dessa desorganização que a gente tem. E isso é normal, beleza? Todo mundo passa por isso. De vez em quando eu me olho e falo assim: eita, pega, moleque, esse tanto de coisa que eu tenho para fazer aqui, e agora, como é que eu faço? Aí eu volto para as bases, volto para os pilares, eu falo: Eduardo, soft skills, vamos lá, o que a gente está precisando fazer
que a gente ainda não fez? E aí eu volto para a base também. Eu sou o cara igualzinho você, só que a gente está em times diferentes, beleza? E o que eu estou passando para você é aquilo que me ajudou a ser mais organizado, beleza? Então, ó, na parte de ser analítico, mano, tá aqui. Essa parte de organização é muito importante. E a outra, velho, é a capacidade de expressar os dados em um formato que seja compreensível pelas partes. Olha que louco. Cara, essa frase aqui, ela tá querendo dizer o seguinte: poucas pessoas vão ter ali o contato tão cabuloso que você, como cientista de dados, tem. Tá? Me lembro de muitos casos onde eu trabalhava com projetos que eram projetos assim sigilosos e por ser sigiloso, né? Você sabe que eu estava com acesso a informações que eram de alto valor, né? E o fato é que quando você tem acesso a essas informações, você acaba criando um conhecimento. Por quê? Porque você está olhando não só para aquilo que é atribuído para você num determinado momento. Você está olhando para algo que muitas vezes extrapola toda uma instituição. Dá um exemplo aí, Eduardo, para ficar mais claro? Eu vou te dar um exemplo, né? Fica muito mais claro. Então vamos lá. Imagina lá, Eduardo trabalha na diretoria de crédito. Então, Eduardo tem acesso às informações de crédito dos clientes, aos contratos, aos produtos, né? A margem, ao lucro, à receita, as metodologias e por aí vai. Eduardo trabalha ali e ele está limitado àquele escopo do crédito. O Eduardo não conhece ali as táticas e técnicas que são usadas para fazer controle interno na instituição. O Eduardo não compreende exatamente qual é o rol, o escopo do trabalho de auditoria, até mesmo porque, senão eu estou falando antes o que eu vou olhar durante esse período letivo aqui, durante esse ano aqui, durante esse biênio, durante esse semestre, para cumprir ali os projetos de auditoria que eu preciso cumprir. Então, você consegue perceber que dependendo das partes, onde você está ali, o seu cargo, o seu trabalho, você pode ter informações que vão além. E isso, para o cientista de dados, é muito louco, porque quando você entra para trabalhar com data science, você vai ter mais informação do que a galera que está trabalhando no comercial. Você vai ter mais informação do que a galera que trabalha com um produto específico. Você vai estar ali olhando a empresa como um todo, porque você vai ajudar as empresas a tomar decisões estratégicas. E olha a parada que você tem. Você tem tanta informação, que muitas vezes nem o próprio CEO da empresa tem. E é aí que tá essa parada aqui, ó, de você expressar todo esse volume de informações que você viu de forma inteligível e compreensível pelas partes. O CEO não olhou ali as informações linha a linha. Ele vem sempre olhando o dashboard, aquele compilado de informações para ele tomar a decisão. Mas você não, você olhou a parada a miúde. E aqui que está uma grande responsabilidade sua, que é exatamente expressar o que os fatos realmente estão mostrando para você. E para que isso ocorra de forma real, legível, você precisa expressar os dados de formato compreensível. E é aí que você vai ter uma parada que a gente chama de storytelling, mais embaixo você vai ver que você vai aprender a narrar os dados de forma mais elaborada. Beleza, tá aqui uma outra qualidade que eu acho que não é técnica, que é um soft skill e que é a habilidade de narrativa. Não adianta nada você ter acesso a muita informação se você não consegue criar o gráfico que vai mostrar exatamente o que você está querendo dizer, se você não está criando exatamente uma informação que está completa e não está enviesando a tomada de decisão. Tudo isso, cara, é muito importante, ainda mais dependendo do tamanho da organização que você vai trabalhar. Quero te preparar para tudo isso já desde agora, porque você já cresce sabendo que é importante ser um cara que tenha habilidades de narrativa, então eu preciso me esforçar nesse pilar aqui também. Beleza? Então, massa. O ser curioso, cara, não preciso nem falar, né? Olha só, qual é o pilar número 1 do pipeline da ciência de dados? Entender o problema de negócio. Eu vou trazer o pipeline detalhado para você depois, e você vai entender que, cara, se você não entende bem o problema, o que você está querendo resolver, você não vai resolver nada, você concorda? Você não sabe nem qual é o problema, como é que você vai criar uma solução para ele? E é aqui que entra você ser um cara que vai entender o problema de negócio. E ainda mais que, dependendo de onde você estiver trabalhando, você vai estar enveredado nos mais diversos assuntos. Olha que louco, você pode trabalhar com saúde, com educação, com segurança, com finanças. Tudo isso dentro de uma instituição. Qual a instituição que não se preocupa com a saúde dos funcionários?
Qual a instituição que não está preocupada com o nível de evolução dos conhecimentos dos seus funcionários? Qual é a instituição que não está preocupada ali com a segurança dos seus ativos e do ativo dos seus clientes? E qual é a instituição que não está ali procurando crescer financeiramente? Então, isso aqui serve para tudo. A ciência de dados está completamente entranhada em todos esses setores. Todos esses setores você consegue construir aplicações de ciência de dados. E eu trago exemplos para você, sempre para você saber que a gente está sempre resolvendo projetos em todas as áreas. Beleza? Massa. E por que eu preciso entender o problema? Porque ao entender verdadeiramente o problema, você propõe a solução correta. E, cara, para isso você tem que ser esse cara curioso, independente da área. Eduardo, eu nunca trabalhei ali com a parte da saúde, sempre fui o cara da finanças, tal, tal, tal. Mas a empresa que eu estou agora, sabe o que ela está fazendo? A gente tem um plano de saúde. E aí eles estão tentando otimizar os custos ali do plano de saúde, mas eu não entendo nada ali daqueles negócios de medicamento, de assinar, de colhimento das informações por meio de guias, né? Dá um exemplo aí, Eduardo. Cara, imagina lá, você é do ramo de finanças, Banco do Brasil. E aí você está trabalhando agora para otimizar os recursos da CACI, que é o plano de saúde que cuida da saúde dos funcionários do Banco do Brasil. Cara, a CACI está lá mal das pernas e a gente está utilizando técnicas de machine learning para otimizar ali os custos. Né? A gente quer descobrir quais são as features, as variáveis que mais influenciam no custo da empresa. E eu estou fazendo estudo, eu estou descobrindo que tem uma porrada de coisa. A gente autoriza medicamento, autoriza procedimento, autoriza não sei o que lá. E aí, cara, você tem que se enveredar na área da saúde. Sim, cara, né? Nesse caso aqui, você tem que enveredar e compreender o problema. Tem que ir a miúde, entender cada passo, entender cada feature que você vai utilizar aí no seu projeto, beleza? Cara, tem que ser curioso, tem que ler muita coisa. Sim, cientista, você vai exatamente ser valorizado exatamente por causa disso. Mas, Eduardo, deixa eu te falar um negócio. Eu tô aqui e aí eu tô trabalhando com uma junta médica, Eduardo. Pô, você não vai dizer que eu tenho que estudar medicina para criar aqui, ajudar os caras a desenvolver uma solução aqui de detecção de problema de doenças nos rins, né? E eu vou falar, não, claro que não, cara. Mas, cara, ser questionador você vai poder ser, né? Então você N vezes vai estar trabalhando com a área de negócio, onde você vai poder exercer essa qualidade aqui, que é de ser questionador. Ah, Eduardo, eu tenho vergonha, estou falando com os médicos ali, estou falando com os engenheiros responsáveis pela parada, tenho vergonha de falar besteira. Cara, isso aí é tudo uma coisa bem pessoal e que realmente a gente tem mesmo, que é a timidez. A gente tem medo de ser avaliado, de ser. Isso aí é uma parada que tem engraçado, né? Que eu tava lendo esses dias, lendo não, eu tava vendo um TED esses dias que falava sobre comportamentos, né? E aí ele explicava exatamente de onde vem a raiz de alguns comportamentos que a gente tem, né? E aí a timidez, a necessidade de aceitação, essas coisas, tudo vem dos nossos antepassados, porque imagina aí, a gente vivia em tribos, né? Os nossos antepassados viviam em tribo. Se você era rejeitado da tribo, moleque, o que ia acontecer? Você não tinha proteção. Nada melhor do que um grupo, né? Então, se você sai ali, você tem que ficar na floresta sozinho, chance de sobrevivência é menor. Então, a gente estava sempre ali naquela necessidade de aceitação, de comunidade. Então, isso é importante até hoje. E a gente carrega no nosso DNA coisas que a gente nem imagina. Então, a timidez pode ser uma coisa dessa. Você está com medo de ser julgado, tal, tal, tal. Mas, cara, deixa eu te falar, a gente não vive mais nas savanas. E aí a gente carrega muita coisa sem a gente saber. Então a gente precisa só treinar para que a gente possa mudar um pouco o nosso comportamento. Primeiro é reconhecer, é falar, eita ferro, eu sou assim. Beleza, reconheceu já primeiro grande passo. E segundo cara, o que, que eu faço para melhorar? E aí, mano, entra uma parada que é muito doida. É treinar, velho. É treinar. Então, assim, Eduardo, tenho medo de falar. Ah, bicho, tem que treinar falando, cara. Saca? Nem que seja na frente do espelho, começa. Ah, pô, eu gaguejo, eu falo muito eu falo muito. Ah, eu dou pausa. Cara, é tudo treino, velho. Tudo treino. Saca? O Eduardo tá derivando pra caralho. Oh, meu Deus do céu. Cara, isso aqui é importante. Eu tô trazendo coisa do dia a dia, do campo de batalha. Se você não for um cara questionador, sabe o que vai acontecer? Grandes chances são de que vai ter coisa muito importante que você deixou passar batido, saca? E, por decorrência, deixou de fazer um projeto massa e, por decorrência, deixou de ser um cara valorizado e bem requisitado na empresa como cientista de dados. E o meu objetivo aqui, cara, é fazer tu ser um cientista de dados foda. Então, assim, eu tô pouco me preocupado com outras coisas. Eu quero que você seja esse cara, porque eu sei que você tem potencial para isso. Então, eu vou falar as paradas que eu sei que funciona. Tamo junto? Véi, seja questionador, tá bom?
E essas paradas de timidez, cara, a gente supera com o tempo e realmente vai ter hora que a gente vai estar com mais timidez. É só você lembrar, ih, tô tímida, então o que eu faço para vencer a timidez? Ah, então eu dou um tô nem aí, então vai, vamos lá, bora para cima. Tudo bem, beleza? Então, massa, cara. Agora as demais, velho, as demais, putz, as demais aí sim você tá cansado de saber. Olha só como você já entra na instituição de forma diferente. Pô, cara, eu tenho que ajudar a empresa, meu objetivo é ajudar, saca? Eu não tô aqui para saber se a empresa tá legal, se a empresa tem conluio, se a empresa tem a galera que é favorecida. Cara, não, velho, tu é cientista de dados, mano. Tua preocupação tá, o que eu posso ajudar essa instituição a ser uma instituição melhor? E aí todo o resto nada importa, velho. Nada importa. Foco no que tu tem controle. Tu tem controle naquilo que tu faz, naquilo que tu entrega. É só isso que tu tem controle. Tu não tem controle se a pessoa que está do lado é parente do CEO, se a pessoa que está do lado é mais favorecida porque é amiga há mais tempo. Cara, esquece isso, velho. Esquece. Foco no que tu tem controle. Eduardo, tu já foi assim? Tu tá falando isso? Já fui, CDP. Tô falando exatamente porque eu tinha uma postura que muitas vezes me atrapalhava. E quando eu vi que fazer isso resolvia, eu falei, cara, eu vou ajudar todo mundo a fazer essa parada para não cair no mesmo erro que eu. Beleza? Tu sabe disso, velho. Eu conto as cagadas que eu tive na minha vida todinha aqui para você. Por quê? Porque eu sei que eu vou te ajudar. Você não precisa fazer a mesma coisa que eu fiz para, porra, aprender. Eu não quero essa parada, eu não quero que tu sofra o que eu sofri, tá ligado? E aí, quando a gente não sabe quem falou, a gente fala que foi o Einstein, né? E aí o Einstein falou, né, que gênio é aquele que aprende com o erro dos outros, né? É porque eu não sei quem citou essa parada, né? Então, o Einstein falou, ó, então gênio é quem aprende com o erro dos outros. Então, mano, pega esses erros tudinho que eu cometi, que eu falei como que eu cometi e qual era a solução para eu não cair nessa cilada, e aproveita, mano, seja gênio. Tamo junto? Beleza, então bora pra frente. Cara, manipulação de dados. Aí, moleque, é 80% do teu trabalho. Tu vai manipular dados, né? Estamos entrando aqui no segundo pipeline, de entender o problema de negócio agora para tô me conectando com os dados, estou fazendo limpeza nos dados, estou transformando dados, estou fazendo sumarização, estou fazendo estatística nos dados. Então, isso aqui é 80% do teu trabalho. Se você tiver 80% das qualidades que são necessárias para fazer essa parada aqui, você já tem aí o suficiente para trabalhar bem como cientista de dados, tá bom? Como se conectar com os dados? Cara, você pode muito bem utilizar uma ferramenta ultra high-tech descobrida aí na década de 90, que é o nosso querido e amado Python. O Python é o poder, CDP. Amo o R, amo o SAS, saca? Aprendi um pouquinho ali do C++, mas o Python, moleque, que isso, velho? O Python é muito doido. O Python facilita demais a vida da gente porque ele tem essa lógica de estruturar as coisas do jeito que a gente como se a gente estivesse fazendo um mapa mental, saca? Funções que servem para fazer algumas coisas e essas funções têm subfunções. E cada subfunção você pode chamá-la sabendo o seu percurso. Então, quando você aprende a forma de buscar a informação, você consegue se dar muito bem com o Python. Outra coisa que é interessante, temos uma comunidade aberta gigantesca. E essa comunidade aberta, moleque, ajuda a gente a resolver uma cacetada de problemas. Essa sociedade aberta, essa comunidade aberta que a gente tem aí, Stack Overflow, os GitHub da vida, N sites aí, fóruns de discussão, isso ajuda demais, CDP. Eu sou da época que, cara, a galera do SAS, o SAS por ser uma empresa fechada, saca? Tipo, ela tem, a galera que programa em SAS é um pouco mais fechada, a comunidade é muito mais fechada, saca? Então, para você encontrar informação, hoje, se você jogar no Google, você não acha a informação exatamente do jeito que você acha outras informações. Né? Você teria que entrar em fóruns específicos dentro das próprias comunidades do SAS que trabalham com macros, que trabalham com análise de variância, que trabalham com ferramentas específicas de data mining. Então, é mais fechado. Agora o Python não. Python tu joga aí, ele já incorpora o Stack Overflow no seu script, mano. Deu erro, ele já printa o botão para tu ir no Stack Overflow e aí tu vai lá e vê que, cara, olha que interessante, tu não foi a primeira pessoa no mundo que teve esse problema
E isso ajuda demais, né? Pô, você tá olhando ali, já viu alguém que teve problema, certamente você tá vendo esse problema, teve uma solução. Então o trabalho acaba sendo de pesquisa. Eu vejo, eu adoro compartilhar umas figurinhas com vocês aí no Stories, no Instagram, né? Que é tipo assim, né? Umas coisas que mostram o dia a dia, né? Do cientista de dados, né? E dos programadores em geral, vai. Aí o cara tá lá, né? Aí mostra o cara num computador muito massa, um neon atrás, assim, né? E aí o cara trabalhando lá e as coisas acontecendo, aquele fluxo parecendo Matrix, assim, né? E aí ele mostra assim, né? Como a galera acha que eu trabalho quando eu digo que eu sou cientista de dados. Aí depois, como é realmente, né? Aí mostra o Eduardo dentro do quarto dele, trabalhando de meia, conversando com a galera aqui que está espalhado no país aí, daqui um pouco vai abrir um projeto, vai tocar aqui com o notebook aqui na sua mesa, depois vai descer para almoçar, colocar o notebook lá embaixo, lá, vai conversar com os moleques, vai ficar com os moleques no colo. Então, assim, a expectativa e a realidade, né? E é mais ou menos isso, velho. A gente tem muito disso, né? A comunidade aberta da ciência de dados permite que a gente faça muitas coisas interessantes, beleza? Que mais, Eduardo? Olha só, cara, a gente vai fazer a limpeza de dados com o Python, a gente vai transformar os dados com o Python, a gente faz sumarizações para conhecer os dados de forma mais agrupada com o Python, a gente faz estatística dos dados com o Python. Então, cara, 80% do nosso trabalho a gente pode fazer com o Python, quando a gente está falando ali do segundo pipeline, a segunda fase, que é fazer análise exploratória de dados, e a terceira, que é fazer ali o pré-processamento de dados para construção de máquinas preditivas, que está aqui embaixo, que é uma outra habilidade muito requerida e talvez seja a atividade que te diferencia, sabe de quê, CDP? De um analista de dados. Um analista de dados é o cara que, ele é um cara muito bom nessa fase 2 aqui, saca? Na análise, processamento, na parte de apresentação dos dados também. Então, o analista de dados, o analista, ele realmente tem ali um foco muito grande em conseguir compreender ferramentas que vão te ajudar a fazer ali uma prospecção do estado atual da empresa para fazer uma proposição de informações, saca? Então, tipo assim, o cara ele sabe muito bem se conectar com os dados, ele sabe, é claro, né, depende também dos dados, porque o analista de dados que é um cara mais tora, assim, que já está mais ligado para a área da engenharia de dados, ele vai, inclusive, em lugares como Hadoop, que é um ambiente de Big Data, para buscar os dados para fazer ali o seu trabalho de mostrar algum KPI, né? Aqueles indicadores chaves que são importantes para a empresa, como é que é o histórico de lucros, né? O que eu posso fazer, qual a minha tomada de decisão de acordo com o que você já viu aqui na empresa, me ajuda aí, me dá insumo. É o analista de dados que está fazendo. Agora, o cientista de dados, mano, é o cara que aí ele já foi um pouco além. Aí, lembra aquele diagrama de Venn do Data Science, que o bicho, ele tem ali o conhecimento que se envereda ali pela programação, né? Pela programação, computação, pela matemática, estatística, né? E também do problema de negócio, ele é o carinha que está aqui exatamente nessa interseção aqui, saca? Nesse inner join aqui dessas três informações aqui, do business, da programação, da computação e da matemática. E aí, por ter a programação na tua mão, o pensamento matemático ali, não matemático de saber fazer as contas de cabeça não, beleza? É o pensamento matemático de saber que existem metodologias que se usam a matemática para que eu possa fazer previsões, para que eu possa fazer extrapolações, e é isso que é a matemática que eu estou falando aqui, beleza? Que aí é uma das outras dúvidas que a galera tem na hora que tá chegando para trabalhar. Fala assim, Eduardo, então eu preciso fazer formação em matemática, em estatística. Eu até gosto de contar uma história que eu trabalhava num projeto, em 2009, mais ou menos, entrei num projeto massa. E aí esse projeto, bicho, só tinha nego da mais alta ciência de dados do país, velho. Os caras eram muito top. E aí a gente entrava ali e eu via, pô, o cara doutor em estatística aqui, mano, trabalhando e tal. Aí o outro também ali, pô, mestrado ali, não sei o que lá. O outro engenheiro da computação. E eu falava assim, caraca, Eduardo, economista no meio dessa galera aqui, o que tá acontecendo, né? E eu já começava a me julgar ali, né? Aí eu falava, pô, mas o cara tá sabendo muito bem essa metodologia aqui, e ele é estatístico, pô, lá vai eu vou fazer o vestibular de estatística. Ah, não, entrava num outro projeto, e caraca, a gente vai precisar colocar aqui, implementar uma árvore de decisão no COBOL, como é que faz aqui? Meu Deus, vou ter que estudar computação para estudar COBOL, agora ferrou. E agora? Mas eu não ia fazer estatística, agora eu vou fazer computação? Meu Deus, lá se vão 10 anos, quando eu terminar que eu vou estar pronto para fazer parte desse projeto? Claro que não, né, CDP? É aí que está uma das grandes dúvidas, beleza? O
Cientista de dados, na prática, é o cara que sabe utilizar o principal de cada uma das nossas ciências para resolver os problemas das empresas. Ó, segredo para você. O cientista de dados na prática, tora, é o cara que vai saber utilizar a programação e a estatística, vai ser curioso e questionador no problema de negócio e que vai ajudar a empresa a resolver os problemas dela. Conta para ninguém não. Beleza? É assim que acontece, CDP. O que importa é o resultado que você produz, tá bom? E aí, mano, beleza, eu descobri que eu não precisava saber desse jeito, eu precisava compreender o processo, a forma pela qual eu precisava compreender o mecanismo e dividir esse mecanismo em fases onde eu iria entregar aquilo que estava sendo pedido. E é isso que eu trago para você aqui. Se essa chave virar, moleque, eu tenho certeza que tudo vai transformar. A tua percepção de profissão hoje vai virar. Saca? Vai virar. O que tu olha hoje de oportunidade para você vai virar. Que tu fala, meu, eu posso ir lá e ajudar a empresa com o que eu sei. Ah, mas, pô, e se cair alguma coisa que eu não sei? Mano, aprende. Ah, Eduardo, mas é muito difícil. Cara, na vida, a gente encara coisas dificílimas, velho. Tu é pai, né? Não? Então deixa eu te contar. Moleque, ser pai é difícil demais, velho. Você não imagina. Por quê? Porque você pensa que teve um filho e você vai ter o segundo, você fala, ah, já tive um. Moleque, o segundo parece que você não teve um filho, velho. Parece que você teve outra coisa, menos filho, porque o filho não era daquele jeito. Agora veio um outro moleque muito doido, totalmente diferente. E aí depois você fala, ah, eu tive dois, vou pro terceiro, moleza. Aí você vai pro terceiro, loucura! Moleque, é difícil demais, não tem um que é igual, velho. Eu tenho três, o Marcos, o Luca e o Noah. E os moleques são totalmente diferentes. Semelhança que eu vejo é só na fisionomia. Eu olho a fotinha dos três quando era bebê, pô, parece muito. Mas depois cresce, cada um tem um jeito, cada um fala de um jeito, cada um tem uma forma de expressar diferente. Um é mais impulsivo, o outro é mais controlado, o outro é mais louco, bagunceiro, o outro é mais quietinho na dele e tal. Moleque, é difícil. E aí, como é que você se prepara para isso? Você encara, você vai para frente. Falar que você não vai dar conta? Claro que vai. Claro que vai, não é? Pensou se o bebezinho falasse assim, ó, o bebezinho começa a andar, aí vai andando, aí tropeça, cai, senta e eu nunca mais vou andar porque eu caí. Não, velho, bebezinho levanta e continua andando de novo. Cai, machuca, doeu, chorou, mas bicho, passou o luto, levanta e já tá andando, metendo as canelas no chão de novo. Cara, é assim a vida, CDP. Tamo junto? E eu tô aqui exatamente para facilitar essa parada. Eu quero falar o que não falam para você, beleza? Por quê? Porque eu sei que é isso que vai fazer diferença. Tamo junto? Beleza, então massa. Aí, cara, para construir máquina preditiva, que é a terceira grande habilidade, aí, moleque, construção da máquina preditiva é o que a galera aí na comunidade chama de modelo, velho. O modelo ele tem um propósito, um fim específico. E aí, para não chamar de modelo, eu chamo de máquina preditiva, para ficar mais fácil que na tua cabeça tu vai construir uma máquina. Ao construir essa máquina, ela vai atender um fim objetivo, tá bom? Eu vou prever alguma coisa, eu vou prever outra coisa, eu vou descobrir um valor, entendeu? Então, é isso que você faz com a máquina preditiva. E, cara, o que faz essa máquina funcionar? São os algoritmos, beleza? Então, os algoritmos, eles estão mais para machine learning do que para deep learning. Deep learning é a parada um pouco mais complexa. Então, tem algoritmos também, Eduardo? Tem, mas você usa esse algoritmo já dentro de uma estrutura um pouco diferente, que é o conhecido framework. Tem alguns frameworks, tá bom? Eduardo, antes da gente entrar aí, fala um pouquinho de algoritmos e de frameworks, que eu queria saber mais um pouco sobre isso, porque isso aqui é muito fera, né? Eu também acho, velho. Cara, então deixa eu falar, porque eu gosto demais desse negócio. Cara, algoritmo nada mais é do que generalização de funções, beleza? Então, ó, lembra que a gente estudava lá na oitava série e você achava que a gente nunca ia usar essa parada? F de x é igual a 5x mais 2. Ah, nunca vou usar uma equação dessa na vida, Eduardo, tal. Cara, tá aí, velho. Você usa uma equação dessa aqui, sabe onde? Aqui, ó, em algoritmos. Algoritmos são nada mais do que funções que tentam generalizar alguma coisa. Saca? Regressão, a gente não tá tentando descobrir uma forma assim mais inteligente do que a média para descobrir um valor específico, né? Que valor, Eduardo? Ah, o valor de quanto que será o meu custo ali se eu continuar ali com essas informações aqui de compra, de aquisição, tal, tal, tal. Ah, Eduardo, qual é o valor que eu posso esperar de retorno se eu fizer aqui esse investimento? Então, é mais ou menos isso. Então, a gente tem várias formas de se descobrir quais são essas funções. Uma dessas é essa que eu acabei de falar, por meio de regressões, outra por meio de probabilidade, outra por meio de kernel,
outras baseadas em árvore de decisão. Então, tem várias formas em vários algoritmos, tá bom? A gente estuda N algoritmos desse no programa CDP, que é o programa onde eu formo cientista de dados na prática. Isso aqui é o coração de Machine Learning. Framework, Eduardo, framework a gente tem mais atividades, mano. Então, assim, você não está só setando o algoritmo, você faz, inclusive, a etapa 2 e a etapa 3 ali, muitas vezes, dentro do próprio framework. Explica alguns aí, Eduardo. Ó, tá aqui, ó, o TensorFlow é um framework desenvolvido pela galera do Google. Tá aqui o Keras, que é tipo um API, que ele é desenvolvido em cima do TensorFlow, mas ele tem uma forma um pouco mais característica de API para facilitar a vida do usuário. Saca? Eu quero criar, lá, geralmente, framework é para fazer coisas mais complicadas do que machine learning. Então a gente está falando de quê? De deep learning. Deep learning geralmente se utiliza de quê? Redes neurais profundas. E, cara, para você fazer uma configuração de uma rede neural profunda, quanto mais a API facilitar a tua vida, melhor. Por quê? Porque você tem que dizer quantas camadas você tem de entrada. E o que é camada de entrada? É as variáveis, quantas variáveis você tem. Ah, beleza. Ah, e aí, quantos neurônios eu vou ter numa camada aqui de convolução? Ah, caraca, Eduardo, então eu tenho que descobrir quantos neurônios eu tenho. Já existem, é claro, algumas estruturas prontas, saca? Então, tipo assim, se eu estou falando de um problema de visão computacional, a camada que funciona muito é essa. E aí, é claro, tu vai usar o framework, tu não vai precisar desenvolver tudo do zero. Muito pelo contrário, CDP, no dia a dia, a gente está vivendo a era da implementação. Beleza? A era da implementação. Se você é um cara que sabe implementar bem, você já está muito bem. É esse o meu propósito aqui no CDP. Por isso que é cientista de dados na prática, beleza? Sabe implementar essa parada, tu já ajuda demais, saca? Por quê? Porque as paradas funcionam, foram testadas e são complexas, por isso são pouco usadas, por isso que estão loucos atrás de cientista de dados, porque é os caras que vão aprender a implementar tudo isso. Tudo isso aqui, ó, são 3 camadas, 3 frameworks que ajudam a gente a desenvolver aqui o nosso deep learning para criar máquinas preditivas, vai vendo. Então essas são as 3 atividades. Aí entra aqui um pouco do visual, né? Eduardo, se eu souber fazer um storytelling legal e mostrar o que os dados estão dizendo, para onde os números nos levam, por meio de painéis, de dashboards, de gráficos, né? Eu sou um cara que estou fazendo uma boa apresentação de dados, não estou? Sim, isso, inclusive, é o que se espera de um cientista de dados também. Por isso que a gente aprende a trabalhar lá com a parte do Python mais gráfica, o Dash, o Plotly, o Seaborn, Matplotlib, saca outros pacotes lá, enfim, tem uma porrada de pacote de visualização. Outras ferramentas também, que são de criação de dashboard, né? Spotify, Tableau, Click, Power BI, isso é importante também. Não todas ao mesmo tempo, mas é claro, você vai se adaptando de acordo com a empresa. Esses dias eu estava dando aula para um mestre do SaaS, né? E aí, o mestre do SaaS é um outro treinamento que eu dou para a galera que está focado no SaaS, porque a empresa trabalha muito com SaaS, né? E aí ele falava, caraca, Eduardo, eu quero utilizar aqui uma estrutura para fazer a apresentação dos dados, e aí, mas eu estou usando o SAS, o que eu faço aqui? Aí eu fui mostrar para ele ali uma forma bem interessante de gerar uns HTML bem interessante lá, que é para ele simplesmente exportar a visão gráfica para o gestor, porque ele não queria comprar outra ferramenta. E tá tudo bem, ele fez tudo no SAS e tá massa, beleza? Agora, cara, minha empresa, Eduardo, tá usando só Python, então, cara, vai desenvolver a parada no Python. Minha empresa tá usando R, Eduardo, cara, vai lá e viaja no Shine. Então, assim, para tudo você tem que focar o que a tua empresa está querendo, mano. Porque se você não foca no que a empresa está querendo, grande chance são que você vai ter uma dificuldade um pouco maior, beleza? Então, é exatamente para isso que você vai precisar compreender ali como é que é a situação da empresa para você ter o foco em cada uma dessas habilidades. Tamo junto? É claro, eu estou trazendo aqui para você o quê? Cara, o 90-10 da parada, né? Nem o 80-20, é o 90-10, que é, mano, você sabe bem, o Python, você compreende, você tem todo o processo pipeline da ciência de dados na tua mão. Tu tá aqui no início do problema, que é fazer o entendimento, fazer a conexão com os dados, tal. Máquina preditiva com machine learning, deep learning, vai no final, cria um deploy ali num Streamlit da vida com Flask, com Django, e aí você tem a aplicação de ponta a ponta com o Python. Então, pô, é lógico que eu vou compartilhar o Python contigo. Beleza? Apesar de amar o SAS e o R, mas o Python realmente entrega mais, tá bom? Então, beleza. E aí, por fim, é exatamente isso, que é, Eduardo, ou você cria um sistema, e esse sistema vai servir ali para controlar o operacional da empresa, ou você cria a própria aplicação, né? Como assim, Eduardo? Me explica esses dois aí. A gente está falando de criar sistema e aplicação.
Então a gente está falando do produto do nosso trabalho ali. Então você criou uma máquina preditiva para fazer ali detecção de doenças renais. Ah, então, pô, tu tem que entregar um sisteminha razoável, né? Então tu tá lá, ó, entrega um sisteminha massa, assim, ó, isso aqui foi um projeto que a gente fez num bootcamp desse da vida, ó, que foi um sistema de previsão de doenças renais. Então, pô, tá, tu entregou para a empresa aqui uma simulação onde um médico colocava os valores ali dos exames que ele pedia lá para o paciente, aí ele apertava aqui embaixo o botão, dada essa feature já calibrada, com a qualidade métrica requerida nos requisitos do projeto lá, eu quero assertividade maior que 99%. Pô, cara, então beleza, bora construir. Construiu, implementou, testou, monitorou, tá valendo? Então beleza, bora colocar isso aqui para os médicos economizarem tempo. Aí o médico vai lá, faz a parada toda, e aí ele olha, cara, isso aqui tem predisposição à doença renal, ele vai ter um tratamento totalmente diferenciado. Ah, não, esse aqui não tem não, cara, esse aqui, opa, esse aqui a gente cuida com a alimentação, tal. Então a gente criou um sisteminha desse, olha aí, um sistema. Agora, se você tem uma necessidade de aqui um sistema criado ali dentro da empresa, um sistema. Eu coloquei outro exemplo aqui, ó. A gente já fez também, ó, previsão de doença renal, classificação de risco do cliente, tá bom? A gente tem N sistemas aqui desenvolvidos no Bootcamp como esse. Então, ó, no Bootcamp a gente vai fazer um projeto massa também. E o que é melhor, você vai competir com os outros para ganhar a premiação massa. Então, se tu fizer a parada lá, mandar o seu script para a galera fazer a avaliação aqui, e você estiver entre os primeiros, que aí depois você vai conhecer as regras, cara, tu vai ganhar uma premiação que pouca premiação dessa eu vi por aí, beleza? Tamo junto? Então tá massa. Vou deixar vocês aqui na surpresa, gerar uma antecipação aqui para você querer já participar do Bootcamp, porque eu sei que é assim que funciona, então simbora, beleza? Eduardo, se não, o sistema é o quê? É uma aplicação, um app, pensa num app aí. Quantos apps a gente já desenvolveu aí, né? Ó, a gente não fez aqui na semana passada uma detecção de carros, né? Detecção de veículos nas rodovias, né? Então a gente criou um app e esse app era detecção de veículos, né? Veículos nas rodovias. A gente fez isso semana passada, mano. Tá aqui. Ah, Eduardo, eu cheguei agora. Mano, tem problema não, você chegou na hora certa. Tá aqui, ó, playlist aqui do coisa, tá aqui, esquenta do Bootcamp, ó, a gente já tem 10 aqui, hoje tá indo a 11ª e mais tarde de Web Scraping a 12ª. Então tá aqui, ó, detecção de veículos com visão computacional. A gente fez essa parada aqui, ó, a gente criou essa aplicação, que tá aqui, ó, não, tô clicando aqui no próprio vídeo, né? Deixa eu fechar aqui, esquenta, vou abrir aqui o esquenta, e vou mostrar aqui. Se você não viu isso aqui ainda, bem legal, cara. Detecção de veículos com visão computacional. Tá aqui, ó. Olha lá. Olha lá, velho. Aí, a gente tá detectando veículo, moleque. Isso aqui tem usabilidade demais, cara. Eu já fiquei com vontade de implementar uma parada dessa aqui no condomínio, mas onde eu moro aqui tem pra gente fazer aí o controle, né, de veículos, tal. Isso é importante para segurança, tal. Enfim, eu já pensei em propor vários projetos aqui dentro do condomínio, só não consegui porque, cara, eu ando muito comprometido aqui com as atividades que eu já venho fazendo aqui contigo. Então, cara, isso aqui é um exemplo de uma aplicação. O que mais, Eduardo? A própria verificação de risco, né? Se você quer criar uma simulação aí para o cliente saber onde ele se enquadra, qual é o perfil. Saca quando a gente vai fazer a nossa avaliação de se a gente é um investidor agressivo, um investidor mais conservador, um investidor menos arriscado, tal. Cara, a máquina preditiva, você não vai respondendo algumas coisas lá, depois a máquina preditiva vai lá e calcula o teu score, o teu risco. Então, aquilo ali é um app dentro do sistema do teu banco, tá bom? Reconhecimento facial, mesma coisa aqui. Eu fiz esses dias aqui que reconhecia, e brincando aqui em casa, né? Eu com a galerinha, para reconhecer o sexo e a idade, né? Então tava eu, a Digníssima e o Marcão aqui, ó. Então, isso tudo aqui, cara, é um aplicativo. Aprimoramento de imagens. Tu já viu essas paradas? Esses filtros que tem aí no TikTok? Moleque, visão computacional detonando as redes sociais. Esses filtros de envelhecimento, de criar aí uma figura para o seu metaverso, de não sei o que lá, filtro para deixar você mais bonito. Moleque, é tudo visão computacional. É tudo utilizando ali as escalas de imagens para gerar a melhor imagem para você. Sabia disso? Tem um massa que eu recebi esse dia do Bouchard, que é um cara muito doido que eu sigo lá na Europa, que ele pegava uma foto que era bidimensional e ele conseguia, por meio de convoluções lá, criar
fazer a imagem ser em 3D. Então ele pegava em imagens, e aí depois essas imagens juntas, você dava um play e ela mostrava você no ambiente 3D, assim, via todos os lados lá. Cara, um negócio sensacional, uma aplicação muito louca, tá bom? Previsão de doença, aprovação de crédito, enfim, cara, é aqui que tá o core. Se você domina essa parada aqui, cara, se você se envereda a aprender esse negócio, você vai ser o cara que vai ter ali o seu valor lá em cima na empresa, né? Você é o cara que sim vai ter um valor diferenciado, e por ter um valor diferenciado, adivinha o que vai acontecer? Você vai ser mais feliz, você vai ser mais bem pago, você vai trabalhar de home office, você vai trabalhar onde você quiser, e é isso que eu quero te ajudar a fazer acontecer. Eduardo, mas pô, tô começando do zero, tô começando agora, será que isso é possível, Eduardo? Dá uma olhada aí, cara, tem alguns alunos que eu adoro compartilhar o resultado deles, para você ver como é verdade, como é possível para você também. O fato é que as pessoas, quando estão começando, a gente não sabe o futuro, né? E no máximo que a gente pode fazer é extrapolar. Inclusive, a gente utiliza machine learning para isso, não é? Não funciona para muitas coisas, né? Então, cara, se você fizer o que eu estou pedindo para você fazer e se enveredar nessas 5 habilidades aqui que eu acredito serem as mais importantes, a única coisa que separa você de ser um cientista de dados na prática é o tempo e a prática. Só isso. E eu espero que você tenha gostado desse nosso overview, porque eu tenho certeza que você vai chegar do outro lado se você fizer tudo isso. Valeu, CDP! Tchau, tchau. Até 8 horas. Valeu!